Gravando mais uma vez. Bom dia a todos. Eu tinha pedido para vocês fazerem essa atividade em grupo e, claro, sempre atividade em grupo, 2020 até a gente ter uma vacina, desde que se organize de maneira online, claro. Vocês conseguiram fazer? Tiveram facilidade? Raíssa, você fez? Não? Ninguém fez? Se ninguém fez, então, eu imagino que houve uma certa dificuldade. Então, vamos deixar para trabalhar quando a gente terminar todos esses assuntos. Ou então podem me enviar depois, já que ninguém fez, que teve dificuldade. O ideal seria, claro, estar em sala de aula, escrever, pedir mês e mês, organizar os grupos, vocês se organizar, todo mundo presente. Mas, enfim. Então, eu peço que vocês coloquem na página 476, por gentileza. Brasil, potência agrícola. Temos a imagem de vários tratores, colheitadeiras em pleno plantio de soja em fazenda próxima a Tangará da Serra, Mato Grosso, no ano de 2012. E depois, na outra folha, colheita de morangos orgânicos em sítio de agricultura familiar, distrito de Huarta, Londrina, Paraná, 2014. Os tópicos do capítulo que a gente vai dar uma lida: agricultura e o meio natural. A agricultura é tudo que se pode plantar. Pecuária são a criação de animais. Estrutura fundiária, como é que está organizada a divisão de terras, quem planta, quem cria de animais. As terras estão divididas, tem muitas famílias cuidando, não tem muitas famílias, não tem fazendas familiares como nos Estados Unidos, tem. Produção brasileira, o que a gente produz, que são os itens chamados de commodities: café, milho, soja, arroz, trigo, morangos, frutas, verduras, etc. A pecuária brasileira tem mapas em geografia que são agropecuária, que mostra a agricultura, e a pecuária, que é a criação de vários animais. Agricultura e o meio ambiente, diferente do meio natural, que vai analisar o espaço que o ser humano está modificando, que existe. Nesse caso, vai analisar a fauna e a flora, tudo que a gente modifica, não modifica, se a gente preserva, não preserva as plantas, as árvores, as florestas, os animais. Beleza? Ponto de partida. As imagens mostram duas realidades do meio rural: o agronegócio e a agricultura familiar. Procure saber diferenças entre elas e a quem se destinam. No caso, o agronegócio é muito voltada para grandes valores, grandes exportações, ainda mais em tempos de crise, onde o dólar disparou tanto, onde o euro disparou tanto. Então, a preferência natural do agronegócio é vender para fora para receber esse valor em euro, receber esse valor em dólar, convertendo para o real vai dar um valor milionário. O agronegócio busca primeiramente atender as necessidades do mundo para depois atender as necessidades do Brasil. E aí a gente fica meio com o que sobra. As melhores laranjas, por exemplo, vão para fora do país, para Estados Unidos, China, Europa e etc. E o agronegócio, como busca o lucro, o dinheiro, vai preferir vender para fora. E aí o que sobra, o que não é vendido, comercializa internamente, por causa da questão financeira. Porque o mercado interno não vai pagar a mesma quantidade de reais, claro, convertido do dólar e euro, que os países de fora. Até porque se pagasse, certamente as fábricas repassariam esse custo para os mercados, e os mercados repassariam para nós e tudo ficaria muito mais caro. Nós deixaríamos de comprar, compraremos ainda mais o que tem de básico. Beleza? O áudio do meu enteado está atrapalhando? Não? Tá não, tá não. Não? Beleza. E aí dificultaria bastante a questão interna, porque tudo fica muito mais caro. Então ele vai preferir vender para fora para ter um lucro. A não ser que os empresários fossem muito caridosos e falassem: olha, eu vendo pelo que vocês podem pagar, porque meu interesse não é econômico, não é ficar rico, é fazer com que os brasileiros comprem do melhor. Se eles tivessem essa benevolência, claro, a gente ia ter o que tem de melhor aqui.
Mas como o mundo não é um mar de rosas, são os interesses egoístas que movimentam a economia, inclusive até de autores liberais falam que é o interesse egoísta que faz movimentar a economia, a geração de empregos e renda. Mises dizia isso. É por isso que o agronegócio foca mais na exportação. Já a agricultura familiar, ela procura primeiramente a subsistência e abastecer os mercados internos. Não tem condições de transportar, de vender para fora e busca atender às demandas internas. Nos Estados Unidos, é muito comum existirem as family farms, fazendas familiares. O que são isso? São famílias que plantam e comercializam de tudo, que tem várias espécies de criações de animais. E como são muitas fazendas familiares, acaba que a concorrência faz o produto melhorar sua qualidade e o preço diminuir. Porque se uma família não vender frutas e verduras de qualidade e ou um preço acessível, ela vai deixar de vender. Se ela não vender uma carne, procedor secundário de qualidade ou num preço mais barato, ela vai deixar de vender, porque aquela coisa, as fábricas vão buscar sempre o menor custo possível, seja com, como a gente viu em sociologia, redução de pessoal, ou também na matéria-prima. E com as fazendas familiares, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, tem a concorrência. E se uma família não vende barato e a outra sim, a fábrica vai comprar dessa outra família. E aí ela vai ter uma redução nos seus custos, vai passar para os mercados. Os mercados, devido à concorrência entre si, vão repassar para que as pessoas comprem lá. E essa mão invisível da economia vai fazer com que o produto melhore sua qualidade. Graças ao quê? Primeiramente, a concorrência nas fazendas familiares. Porque se uma família não reduzir os seus custos e passar barato para as fábricas, uma outra família vai acabar fazendo. Ou, se não fazer algo de qualidade, uma outra vai fazer. E é aquela coisa, depende muito da fábrica. Se ela quer vender para um povo que pague mais, porém tenha uma melhor qualidade, ela vai buscar a família que ofereça matéria-prima de qualidade. Ou se ela visa atender uma camada mais simples, mais popular da sociedade e vender em grande quantidade, num preço menor, ela vai buscar sempre a redução de custo quem vende a matéria-prima mais barata. Por isso que se tem muitas famílias com fazendas, é bom para a economia, porque aumenta a concorrência. E sempre quando você tem uma concorrência maior, é melhor, porque vai melhorar a qualidade do produto, o preço dele, senão vai entrar em falência, senão a família vai pensar, puxa, se eu não vender barato, se eu não melhorar minha qualidade, eu vou falir, eu não quero falir, eu não quero deixar de vender, isso aqui é meu ganha-pão. Aí a família vai buscar sempre reduzir o preço e melhorar a qualidade do serviço. Por isso que falam bastante no Brasil, na questão, principalmente quando a gente for ver fundiária, da reforma agrária, para você ver se tem terras que não estão sendo utilizadas e dar para famílias que realmente vão plantar e fomentar essa concorrência interna com as fazendas familiares, para que isso melhore a qualidade do produto e diminua os seus custos. Mas não é fácil fazer. Se fosse fácil, teria sido feita. Se fosse fácil pegar, essa aqui, terra não está sendo utilizada, então vamos dar para essa família. Se fosse fácil, o governo anteriores teria feito, o governo atual também teria feito, mas não é bem assim. Claro, na teoria é uma coisa, na prática tudo é outra. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Professor, demorei, mas cheguei. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo, não tem importância. Alguma dúvida por enquanto que eu falei? Não? O Guilherme que chegou agora, eu comentei sobre os tópicos, diferença da agricultura familiar do agronegócio. O agronegócio busca exportação, a agricultura familiar busca atender às demandas internas. E se você tem várias fazendas familiares buscando uma concorrência, naturalmente a qualidade do produto vai subir e o preço vai diminuir, como ocorre nos Estados Unidos. Tem até um TikToker que eu gosto bastante dele. É isso que eu ia falar, dos Estados Unidos. As fazendas familiares, é muito comum isso. Eu até comentar, um TikToker, ele passou um ano nos Estados Unidos e ele morava numa fazenda. Ele odiava a mãe dele, não sei o nome do camarada, me perdoem, devia saber se tá. E ele trabalhava na fazenda, e era comum isso, era uma família focada em trabalhar na fazenda. Isso a gente quase não vê no Brasil. Mas aí pensa, se tem uma grande quantidade de fazendas familiares, a qualidade naturalmente sobe. Isso é muito comum lá. Eles conseguiram fazer. A gente ainda caminha passos para fazer. Mas não é fácil. Se fosse fácil, o governo anterior teria feito, se gabado para usar nas eleições, claro. Ou esse governo também atual teria feito. Não é fácil você descobrir
se tem terra e se tem onde estão e para qual família você dá, qual família realmente vai trabalhar e vai produzir. Na teoria é simples, fácil, mas na prática não é bem assim, ainda mais em um país tão grande como o Brasil. Alguma dúvida por enquanto? Não? Nossa senhora. Beleza, eu agradeço. Peço que vocês virem a página 478, por gentileza. A natureza geográfica da agricultura brasileira. E aí tem um textinho. Os fatores naturais são relevantes para a agricultura. Entre os mais importantes estão o clima, o solo e o relevo. Tudo favorece a gente plantar e comercializar de tudo que você imagine. A tecnologia que passou a ser muito empregada nas atividades agropecuárias, agricultura e pecuária, plantação e criação de animais, a partir das últimas décadas, pôde corrigir, amenizar ou potencializar os elementos naturais, mas não os substituir. Por mais avançada que seja a tecnologia utilizada, os fatores naturais são insubstituíveis, ou seja, você não pode não levar em consideração o sol, o vento, as pragas, o solo, tudo isso é levado em conta para você na questão da agricultura. Um parênteses aqui, Israel tem um jeito que é a Biobee, é muito legal, vale a pena vocês pesquisarem, que a Biobee ela combate praga nas lavouras usando inimigo natural. Teve caso de uma plantação de morangos, onde os ratos estavam destruindo e eles perceberam, essa companhia, que o inimigo natural era coruja das torres, uma espécie de coruja. Falaram para construir casinhas para as corujas, que elas naturalmente viriam, colocariam seus filhotes ali e naturalmente iam caçar. Dito e feito, vieram, caçaram os ratos, não gastou com agrotóxico / defensor agrícola, redução nos custos, preservação do solo, aumento do lucro, Sem ou contar também não uso de agrotóxicos também, não é, professor? não uso de agrotóxico, principal também, porque você não usa agrotóxico. E sem Você mudança de DNA na fruta, por causa que ainda tipo, tem esse negócio que dizem que não, mas tem um esquema que eles também mexem com o DNA da própria fruta para pelo menos deixar ela sobreviver. com uma aparência boa. Exatamente. Para deixar ela grande, bonita. Fora o próprio solo, que ele vai. Você coloca um veneno para matar rato. Só que com o passar do tempo, o rato vai adquirir DNA, de geração para geração, que aquele veneno não vai ser suficiente para matar os ratos, por exemplo, nesse caso. Você já viu as frutas dos Estados Unidos? Sempre são bonitas, tipo, sabe? Tipo, bonitas por causa do Sim, agrotóxico. Sempre é grande. Tipo, eu já vi uns caras mostrando os morangos enormes, cheios de é. hormônio agrotóxico. Sim, eles usam, mas Tem também. um negócio que, como dizem, faz parte do sonho americano, que eles falam ter a própria fazenda, que o plano de aposentadoria é eles ter a fazenda. Por causa que aí eles sabem que eles produzindo não terá algo ou algum problema de ele depender dos outros. E isso sim é Exatamente. uma forma que, tipo, de certa forma é uma É boa boa, é boa. aposentadoria. Não é ruim. Não é Não é ruim. ruim, Ele porque produz o que ele você come e se e tá ganhando. talvez comercialize, ocupe a mente, que ele vai se manter ocupado. Ah, tem que Sim. acordar, fazer isso, isso, isso. Não fica Deus dará, ai, o que eu vou fazer? Não sei. E que eu me lembro, o americano, assim, ele pode se aposentar um pouco mais cedo, uns 50 anos, assim, pelo menos, eu acho. É igual o Brasil, mas Bem, certamente né? isso vai, se continuar assim, uma hora vai mudar. Mas também tem aquela coisa, o americano não tem um judiciário que ganhe, uns militares que ganhem, filhas de militares. Aqui não é machismo, mas é questão de é absurdo. A filha receber a vida toda porque o pai foi militar. Com todo respeito às mulheres. Se fosse homem, seria a mesma coisa absurda. Eles não têm, por isso que dá para aposentar mais cedo. Não tem tantos políticos, que é algo que revolta bastante. E aí dá para aposentar mais cedo. Uma hora vão mudar isso, claro. Mas seja como for, as fazendas familiares elas são importantes. Facilita até para você cuidar, combater pragas, porque é mais fácil de você administrar, você está ali todos os dias, você mora ali, é mais fácil para você fiscalizar, não é uma área muito grande, e aí facilita bastante. E que comentar na Califórnia, 50% da produção de morango já utiliza isso daí da Biobee. Eles viram, falaram, opa, que legal, vamos fazer. Foram lá e a Biobee viu os inimigos naturais, fomentaram, e aí os morangos de lá, da Califórnia, que é mais ao oeste dos Estados Unidos, quase beijando, entre aspas, o Japão ali, só para vocês se localizarem,
já utiliza isso. Eles estão divulgando. Então, ou seja, a tecnologia avançada não substitui o natural. Ela usa o natural para combater o próprio natural. Isso não pode ser deixado de ser usado. Eu falei da BioBio, claro, porque foi tema O do meu único TCC. problema, professor, é que se eles tivessem, se mesmo assim a Biobi, vamos supor que ele ia fazer isso, vamos supor um rato. Mas vamos dizer que nos Estados Unidos, já que o exemplo está por lá, não tem, por exemplo, uma tal espécie de coruja que eles tanto querem. O problema seria tirar ela do ambiente natural dela para colocar num ambiente completamente novo. Sim, pode ter mudança no, tipo, eu acho que Na tem a cadeia, forma de né? adaptação, ela muda a cadeia alimentar Muda a cadeia dependendo da alimentar, região. dependendo Então, da assim, ia região. mudar completamente o estilo do animal em si. Ia. Então, assim, isso seria um problema. Mas caso, É obviamente, como caso está a acontecendo, caso, que né? caso Caso. eles já encontrem lá, Isso. tipo, mesmo que foi antigo, que foi é, que já foi levados para lá na época da colonização, por exemplo, É. da independência dos Estados Unidos, tiveram ficado por lá porque, sei lá, o espanhol lá queria levar sua ave e no final das contas libertaram ela lá na Revolução, sei lá, qualquer coisa assim pode ser. Aí no caso Uhum. seria uma adaptação que tiveram indo de descendente a descendente também, né? Sim. Essa companhia não vai colocar qualquer animal, ela vai analisar todos os efeitos, as possibilidades, o que vai acarretar, porque você Mas não tem uma pode. coisa, temos um negócio que a gente está se retratando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, vai querer um lucro. Mas É, assim, vamos supor esse negócio do agrotóxico usado na mudança de DNA. Isso foi uma vantagem que eles tiveram. sim, melhorou. Agora, vamos supor se eles quiserem fazer isso, a mesma coisa com a Biobi, com o mesmo sistema, só que, obviamente, mudando esse sistema encontrar outros lugares em outros lugares do mundo e trazer para os Estados Unidos, cortando completamente o ciclo e mudando, afetando a ave e se importando simplesmente com a produção. Então, Essa é a questão também. a biobia Nada é completamente perfeito, nada entende? é completamente perfeito. Tem que analisar caso a caso, ver qual é a praga, qual é o inimigo, ver se essa nova espécie não vai modificar a cadeia, não pode deixar um predador se expandir e a presa também não pode se multiplicar muito. Então, é um ciclo Mas a única, natural. E é, também, professor, uma das coisas que acontece é, tipo assim, a gente está vendo em questão como vai ser a forma de adaptação dele. Mas eu não estou falando, por exemplo, dos meios, como eles vão fazer isso, entendeu? como? Mas Existem os meios que, assim, podem ser tanto radicais quanto os menos radicais, porque não existe uma forma, vamos dizer, não radical para esses problemas, porque é uma mudança sim, repentina. repentina. E também são produções grandes, larga escala, mas é caso a caso tem que ser feito. Ainda mais essa companhia sendo de Israel, e ela vai ter que ver se animal tem lá, se não tem onde tem, como que vai transportar. Se não tiver, eles não fazem, mas eles procuram sempre fomentar o inimigo natural para aquele local, para o inimigo combater. É uma possibilidade que eles fazem, já teve resultados, e você percebe que com isso você respeita o natural. O natural não pode ser deixado de lado. Claro, agrotóxico tem que ser usado, infelizmente. Senão não é possível alimentar bilhões e bilhões de pessoas, produções em larga escala. Imagine se não tivesse ele, esses agrotóxicos. Todo Não mundo ter... fazendo uma fazendinha em casa, acabou. Não vai precisar todo mundo ir para feira tendo aglomeração. Aí sim. Mas é a vida na cidade, e as indústrias, e as fábricas, porque ia pegar matéria-prima, Pessoal precisa sem das. paciência. É. Bom, a gente ia Não continuar. pega meia-noite para fazer alguma coisa que preste, tá ligado? Em vez de assistir televisão enquanto come pizza, entendeu? É. E as vantagens da vida moderna que a gente tem. Netflix, Uber, filmes, enfim. Mas é um tema complexo, porque as fábricas Coisa precisam de ser. entretenimento, mas nada saudável. Esse eu acho engraçado. É É, nada completamente saudável. porque você vai lá, é uma carretagem. Você vai, vamos supor, eu vou assistir Netflix. Aí você pensa, mas eu vou querer comer alguma coisa no meio do filme e não quero parar, vou fazer pipoca.
Aí você pega a É. pipoca com caramelo e esquenta no micro-ondas. Aí depois Uhum. você pega e fala, mas eu vou comer e vou ficar com a garganta seca. Eu acho que eu vou pegar alguma coisa para beber. Você pega uma Coca-Cola. Aí você pega 2 litros de Coca-Cola para tomar. Aí você fala, mas tem aquela pizza de ontem, eu vou pegar lá para comer. Aí a pessoa É. pega a pizza de ontem, depois come a pipoca. Como é que tá o estômago? É. Estralando, tá ligado? É claro, a comodidade, o controle remoto, por exemplo, se a gente for puxar mais a fundo nesse assunto, fez a população engordar, que antigamente as pessoas tinham que chegar na TV e modificar o canal, aumentar e diminuir o volume, hoje em dia Isso, não, assim, isso muda muito até por sinal. Isso muda muito, pelo muda visto, muito. porque era pelo menos um movimento que a pessoa fazia. É, Aí quem era mais gordo era um problema. Mas hoje em hum, dia todo mundo tem o controle remoto, né? tem celular, automação residencial, você controla tudo da sua casa, do seu apartamento com isso, enfim, É você impressionante pede como comida, como o Tony Stark não engordou tanto quanto a gente esperava depois de tudo aquilo que ele já fez. você cuidou. Se parar pensar, pensa em ser bilionário, você não engorda. Eu engordaria certamente. A comodidade traz esses malefícios para a saúde. As pessoas ganham dinheiro por causa da preguiça das outras. Preguiça de pedir lá para pegar comida, preguiça de ir um ponto ao outro, Uber, e aí a preguiça de ir ao cinema, Parece Netflix. eu. Todo mundo, eu também uso, tem esse serviço. Ó. Também tem Netflix, também uso Uber às vezes quando é preciso. Enfim, mas Não, professor, assim, é impressionante o estado da minha preguiça. A minha preguiça é muito. Assim, tem coisa que assim, não é superável, eu vou ser muito sincero. é normal, faz parte. Voltando Vamos seguir. ao assunto, o relevo brasileiro não apresenta grandes entraves às atividades agrícolas, em razão da ausência de cadeias montanhosas. Lembrando que o Brasil está no meio praticamente de uma placa tectônica que faz fronteira com a placa africana e a placa que faz parte da Austrália. O Brasil fica bem Ela no fica no meio. centro do mundo, né, professor, essa placa. Ela, tipo, dizem que quando, tipo assim, é um conjunto de vulcões, não? Era um É, conjunto de vulcões? tem vulcões no Brasil. Só que essa placa ela está se separando da placa do continente, a placa africana e a placa do Oceano Pacífico, ela fica se movimentando. Se a gente abrir o mapa mundi como está acostumado, é basicamente o meio. Agora, se a gente olha de fora, vê como um astronauta, é difícil apontar o meio. Mas, enfim, o É que Brasil, eu nessa placa, ele praticamente. fica. Pode É que falar. assim, na última explicação que a gente teve com a Lourdes existe, eu acho que, eu não sei se é uma placa mesmo, e sim vulcões, porque são vários vulcões, que eu esqueci o nome, simplesmente eu esqueci como é o nome começa chamado, mas são vários, uma carretagem de vulcões, tipo, no oceano, e simplesmente se ele, assim, dizem que quando eles entrarem em erupção, caso, eu não me lembro, mas eu acho que ia afetar muito, no caso, todo mundo. Não, eu acho que não ia ser extinção da humanidade, que eu me lembro. Tipo assim, eu só me lembro que ia causar muito risco. Eu não sei por Se de quê. fato houver, que eu desconheço se há, mas vulcões ali, dependendo do tamanho deles, talvez pode ser que chegue nas costas aqui do Brasil, do continente africano, em algumas ilhas ali do Oceano Índico, do Pacífico não, que teria que dar como fosse uma volta na Argentina, mas enfim, eu desconheço, eu precisaria ver onde estão esses vulcões, analisar o tamanho deles, para aí imaginarmos, claro, se há, a gente aqui Ele fica morreria, bem né? no centro do planeta, se você fazer o tal daquele Mapa Mundi, corte que eles fazem do mapa mundi. Eles cortam, ele fica Greenwich, entre aqui. a linha de Greenwich, Eu acho que é. que é a linha que Tipo, ele tá divide entre o em, Brasil e em a leste e África oeste. mesmo. Ele É, a fica linha de, no meio. a linha de Greenwich, ela fica mais próxima ao continente africano do que a nós. Mas pode ser que exista. Essa informação, se houver, eu desconheço. Eu Precisaria. vou procurar provavelmente o nome, qualquer coisa eu volto aqui e posso falar sobre ela. Que Eu aí agradeço. já sabe o nome melhor, e aí qualquer coisa se você quiser É, pesquisar, pra você aí ver. dependendo também do site, aí dá pra gente trabalhar direitinho, porque aí se for um site mais confiável, vai estar lá o geógrafo que pesquisou, a equipe, a faculdade que trouxe essa informação. Claro, a ciência sempre vai está trazendo coisas novas.
Teve um brasileiro recentemente que descobriu como prever terremotos, que ele analisou os últimos terremotos no Chile, aí ele falou, vai ocorrer nessa data. E ele acertou, porque novos estudos servem para isso. E sempre vai surgindo. Mas eu agradeço se você puder trazer para a gente poder dar uma analisada. E isso ajuda, de fato, o Brasil. Está bem no meio da placa tectônica, que aí não tem tantos terremotos, tem tantos tsunamis. Claro, se ocorre um no Chile lá, que é uma divisa, a gente vai sentir umas pouca coisa. Professor, já descobri que pelo menos a acarretagem de vulcões é de 65 mil quilômetros. Que eles podem alcançar. Não, é a distância deles. Em todos, em questão, tipo, uma largura, é de 65 mil quilômetros. 65 mil, então deve estar lá no fundo do E fiquem oceano. debaixo do Oceano Atlântico mesmo. Eu vou aqui, ó, já achei o site, eu vou mandar aqui. Beleza, eu agradeço. 65 mil quilômetros de diâmetro é algo monstruoso, de fato. Se tudo ali for lava, seria catastrófico, de fato. É muito vulcão, muita lava. Continuando a leitura, em razão da ausência de cadeias montanhosas, o domínio planático, ou seja, que é plano e alto, que é planalto, favorece o cultivo graças às suaves ondulações de nossa geomorfologia. As principais áreas agrícolas do globo ocorrem majoritariamente em planície. China, Estados Unidos, Índia, Europa, mas no caso brasileiro, as áreas de maior produtividade ocorrem em domínios planálticos. Planície fica no nível do mar, planalto acima do nível do mar, mas ambos, como o nome diz, são planos, então dá para você plantar bastante coisa e você não tem esses perigos de terremotos, tsunamis, etc. Longe da população, você não usa a área que seria habitada. O vulcão de 65 mil quilômetros que fica embaixo do oceano. Achei. Eu coloquei o link, eu não queria atrapalhar a explicação, então eu já colei Beleza. no negócio. Eu agradeço terminar esse texto, aí eu já rapidamente vejo esse link. A diversidade climática é outro aspecto favorável, pois a extensão latitudinal do país permite a variação de gêneros, ou seja, a questão da distância com o Equador, a distância de Greenwich, do Acre até a costa litoral e do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, tem diferentes tipos de clima, e isso favorece você plantar de tudo. Perdão. Apesar de estar numa zona intertropical do globo, ou seja, entre os trópicos, boa parte, exceto daqui de São Paulo, onde está até o sul, a tropicalidade brasileira apresenta variação. Assim, podemos encontrar subtipos climáticos como o tropical típico, tropical úmido, tropical de altitude, semiárido, subtropical, originando, portanto, uma gama variada de gêneros agrícolas, porque o Brasil é um país continental. Tem lugar que está na linha do Equador, tem lugar que está acima, tem lugar que está abaixo. Também tem a questão da longitude, com relação à distância de Greenwich, porque uma coisa é no Acre, no norte, outra coisa é no litoral, outra coisa é se uma região está alta. Por isso, o Brasil vai ter essas variações. A fragilidade da natureza geográfica brasileira se deve aos solos, já que há grandes extensões de territórios constituídas por ácidos e pobres em nutrientes orgânicos que necessitam ser corrigidos ou umidificados. Além disso, a inadequada agrava os problemas do solo típico de clima tropical, como erosão, lixiviação ou lateralização. Aqui está rapidamente uma explicação. Lixiviação, perda de nutrientes do solo quando está desnudado e exposto à ação da chuva. Isso não tem muito o que o ser humano fazer, é característica natural. Laterização, formação de uma crosta ferruginosa pela oxidação e pela compactação do solo, tornando-o impermeável, o que inviabiliza para a agricultura. E aqui o relevo levemente ondulado dos planaltos brasileiros não impõe grandes barreiras à produção agrícola. Na foto, canaviais da região de Ribeirão Preto em 2011. Vamos terminar por aqui, vou dar uma analisada nesse texto. Alguma dúvida com relação, por enquanto, ao início da parte da agricultura brasileira? Não. Não? Deixa eu dar uma lida aqui para dar um copiar e colar para dar uma analisada nesse texto. Opa, foi errado aqui rapidamente.
Se quiser, professor, você pode compartilhar a tela, que aí a gente pode ver o que tá dizendo também. Ah, é share. Se eu colocar aqui no share, rapidão, vai dar. Pra poder. Vamos jogar aqui Zoom. Aqui temos 5 minutinhos para a gente trabalhar. O vulcão de 65 mil quilômetros. Estão vendo a mesma tela que eu? Tá carregando ainda. É, tá Tá carregando. carregando. A internet não ajuda. O computador também não. Gazeta do Povo. O vulcão de 65 mil quilômetros que fica embaixo do oceano. Aqui temos... tá aqui, ó. Entendi. Basicamente, onde ele fica, se ele ficar aqui onde estou com uma setinha, temos os Estados Unidos, maior economia do mundo, milhões de pessoas morando aqui nessa região, América Central, vários países, América do Sul, continente africano e Europa. E aí, se ele entrar em erupção, ele vai atingir aqui a Europa, Estados Unidos, África e Brasil. Agora imagine que essa linha tão grande que se estende por mais 65 mil quilômetros nos recônditos obscuros do planeta, como as costuras, uma bola de futebol. A fonte Wikipedia. Dando uma lida nesse texto, aqui é um texto muito grande. Faltam 3 minutinhos. As expedições ocorrem com dificuldade, pelo clima instável e as verbas limitadas. Quem vai ficar patrocinando? Deixa eu subir Será que tem que pagar? Ai, que beleza, tem que assinar. É sério? Esses sites aí do Gazeta do Povo, do Globo, é mó chato. Tem que assinar. É tipo assim, é porque eu vi essa notícia e eu achei que tava, tipo, pelo título, pelo menos já tinha alguma coisa, pelo né? que eu vi ali, é uma extensão gigantesca, que embaixo era um vulcão, e se ele entrar em erupção, pelo fato de ele ser extenso, vai sair muita lava, e essa lava pode ser que chegue nesses locais que eu falei, Estados Unidos, Europa, continente africano, Américas, afetando praticamente todos os continentes. Por isso que fala que é uma região central, apesar de uma bola não ter um centro, né? Mas está numa região que atinja muitos continentes e países com milhões e milhões de pessoas, como Estados Unidos, como Europa, continente africano, aqui as Américas. No caso, no Brasil, começaria ali pelo norte do país, pegando Venezuela, Guianas, se caso entrar em erupção. De fato, é complicado. Não temos muitos estudos, por causa que a verba é limitada, mas a gente sabe que existe. E sem tal opção, a gente vai ter uma tragédia de dimensões catastróficas, apocalípticas, inimagináveis, milhões e milhões de mortos, algo que a gente não quer nem imaginar. É complicado. A gente torce, ore para que os estudos mostrem que isso não vai acontecer, porque ninguém quer imaginar essa catástrofe. Mas agora eu vi que de fato existe, você tem razão. Obrigado por compartilhar. Alguma dúvida por enquanto? Dúvida alguma e de nada por compartilhar. Beleza. Eu agradeço a participação de vocês. Esse texto da estrutura fundiária brasileira e etc. Eu vou deixar para que vocês, para que a gente veja na próxima aula. Por hora, não vou passar nenhuma atividade no que seria a próxima live. Agradeço a participação. Muito obrigado. Até amanhã, se eu não estiver equivocado, que a gente tem sociologia. Falou, tchau, tchau. Tchau.